Imagina poder criar algo que te represente, algo que as pessoas batam o olho e já pensem. Ah lá. Isoporzito, pescal de morango, frango que come presunto. Eu também quero ter isso. Hoje eu acordei com vontade de desenhar e exercitar minha criatividade. Então por que não unir o útil ao agradável? Será que alguém sem experiência, que não manja nada de design, consegue criar, desenvolver e desenhar um mascote em 48 horas totalmente do zero? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Se for ver, o certo mesmo era eu contratar alguém que manja pra fazer algo profissa. Mas vocês já sabem, né? Sempre que dá, prefiro fazer eu, que é pra aprender. Então o plano será o seguinte: como não manjo nada de design, investirei algumas horas para estudar e descobrir o que dá para fazer. Se existe faculdade de design é porque tem teoria para aprender. Aí no resto do tempo, não sei direito o que farei porque ainda não estudei a teoria. Mas vai acontecer uns negócios aqui e o importante é que no final de 2 dias, nosso mascote estará pronto. Então passei o resto da manhã e o começo da tarde estudando e vendo os tutoriais. E já comecei a entender um pouco mais desse mundo. O esquema é dividir o processo em 2 partes. A parte conceitual e o desenho em si. Na parte conceitual, você precisa definir qual sentimento o desenho vai transmitir. E tem que ser algo de rápido entendimento. Por exemplo, batendo o olho nesses 2 personagens. Mesmo para quem não assistiu, fica fácil adivinhar quem é o mocinho e quem é o bandido. Nesse outro exemplo também. E olha que louco como a forma geométrica influencia na percepção. O quadrado remete a teimosia, rabugentice, confiança. O círculo a algo feliz, alegre. E o triângulo a velocidade ou perigo. Pega a Malévola, por exemplo. Olha como as formas predominantes são triangulares e pontiagudas. Na verdade, pode reparar que vários vilões dos desenhos são mais esguios e triangulares. E no meu caso, eu quero que quem bater o olho sinta algo relacionado à alegria, empolgação, curiosidade, explorar coisas novas. Então eu vou fazer algo puxando mais pro círculo, formas redondas. Agora preciso definir o que eu vou desenhar de fato. E dentre todas essas opções, objeto não, porque isso aqui não é Bela e a Fera. Pessoa também não, porque eu não gosto de pessoa. Não, mentira. Pô, a chance que eu tenho de fazer algo diferente, não vou cair no óbvio de fazer uma caricatura de japinha de topete. Bicho que não existe parece ser uma boa, mas não vai dar tempo de eu inventar um. Então por exclusão vai ter que ser bicho que existe. E tem que fazer sentido. Imagina, o açougueiro que gosta de cavalo e usa um como mascote. Nada a ver. Mas qual animal eu poderia usar? Essa foi a pergunta que passei um bom tempo tentando responder. Mas por mais que pesquisasse, só consegui pensar em um bicho. Um único bicho que ao mesmo tempo transmite alegria, curiosidade e empolgação. O macaco! Bom, macaco é engraçado. Na verdade, pode ser um gorila, dado que eu tô sempre batendo no peito. Conceito definido, partiu agora pro desenho em si. E o Pinterest, com certeza, é o melhor lugar para você achar ideias para copiar, pegar referências. Então comecei a ver várias referências iradíssimas de gorilas, uma mais da hora que a outra. E contrariando todas as expectativas, aconteceu justamente o contrário do que eu imaginava. Ao invés de me inspirar, comecei a desanimar. Pô, nunca vou conseguir fazer um negócio tão legal assim. Sabe quando bate aquela dúvida? Quando você fica se comparando com as pessoas que manjam e acha que nunca conseguirá fazer algo bom o suficiente? Até já tinha me decidido. Como não conseguiria fazer algo legal, seria melhor desistir de fazer esse vídeo. Porque esse sentimento de lixo e de baixa autoestima que sentimos quando nos comparamos com alguém melhor, acontece com todo mundo. Então, como lição, que não tem nada a ver com o design, mas é importante lembrar, cuidado quando você fica se comparando com a galera feliz, sarada e bem-sucedida. Até porque na internet está todo mundo filtrando o seu melhor. Mas voltando ao tema do vídeo, já em casa acabei refletindo e tendo uma ideia animal, tanto que no dia seguinte já acordei mais animado. Tô animado! Pode ser porque eu acabei de tomar um copão gigante de café e tô pilhadão? Provavelmente. Mas o importante é que ficando legal, uma completa porcaria, esse vídeo e esse mascote vão sair. Mas vamos ser realistas, desenhar um gorila da hora, tipo agora sim, sem mais nem menos,
Ah, não vai rolar. Mas não importa, porque ontem pensei algo muito melhor. Bora explorar, meu povo! É perfeito! Fechou, vou fazer um povo explorador. Fiquei um tempão viajando nas ideias. E o pior é que eu gosto desses brainstorms malucos. Pulando de paraquedas, bug jump, povo andando de skate, mas aí vai morrer sufocado. Até que cheguei na ideia perfeita. Um povo que o sonho da vida era aprender a andar de skate. Mesmo depois de anos com todo mundo dizendo ser impossível. O que ele faz? Desiste? Claro que não. Ele arruma um aquário e arrepia nas manobras. Flipboard de Beck, Raíssa! Agora como que eu vou desenhar isso? Queria muito ter um estilo próprio de desenho. Não vou conseguir criar um estilo próprio agora, sim, em um dia. Então vou me permitir plagiar algo genérico. Talvez puxando um pouco para o... Estilo oriental. Então já tinha definido o conceito, o animal e o que ele estaria fazendo. Agora... partiu desenhar. Olhando algumas referências, comecei a rascunhar como ficaria a arte. A minha ideia era fazer algo mais ou menos assim, ó. Um povo feliz mandando um uhul, uhul. Mas é um povo meio Jean Grey, então será um aquário telecinético estilizado. Não sei se vai ficar esquisito. Vamos testar. E a partir dessa ideia inicial, comecei a esboçar a versão definitiva. Mas com certeza apagarei esse braço esticado, porque isso aqui tá parecendo uma pessoa não muito legal. Agora é só passar o esboço para o PC e finalizar a arte. Comecei fazendo todo o contorno do polvo, linha por linha, no mouse. E aqui estou usando o pior programa para isso, Macromedia Flash. E antes que vocês comentem, sim, ele tem mais de 13 anos. Sim, é horrível. E sim, foi descontinuado há 6 anos, podendo apresentar sérios perigos de segurança. Mas é o que temos para hoje. Tosco, mas funciona. E correndo contra o relógio, fui desenhando cada parte, cada detalhe na raça. Mas ainda nem tinha começado a fazer o skate. E como me faltava tempo, copiei descaradamente essa foto. Nossa, João, você vai desenhar todos esses detalhes e os parafusos? Claro que não. Farei o mais simples que der e depois chamarei de estilo minimalista. Mas por mais que eu corresse e me esforçasse, o tempo acabou e eu não consegui finalizar o desenho. Terceiro dia! Se eu não tivesse desanimado e estivesse usando o programa certo, provavelmente eu já teria terminado. Mas beleza, agora vai! E a essa altura do jogo, desencanei de esboçar no papel e parti pro desenho a mouse livre. Reta final! Reta final! E aqui vou desacelerar só pra vocês terem a noção que cada cocôzinho desse aqui foi feito um a um. Caraca, que trampo! Mas vamos lá, vamos lá! Falta pouco, falta pouco. E depois de algumas horas desenhando ventosas e adicionando os detalhes finais, eu finalmente terminei o desenho. Terminei! Ficou perfeito? Não ficou perfeito, mas ficou melhor do que eu imaginava. Gostei, gostei, gostei. Espero que vocês tenham gostado. E já se liga nesse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!